Os antigos egípcios acreditavam que a alma era algo muito mais complexo do que apenas um espírito que deixava o corpo após a morte. Para eles, a alma era composta por várias partes, e cada uma tinha um papel fundamental na jornada para o além. Mas o mais curioso é que, segundo suas crenças, a alma podia se perder, e isso significava algo terrível, o esquecimento eterno. Neste vídeo, vamos explorar por que os egípcios temiam tanto essa perda, o que faziam para evitá-la e como essa visão moldou uma das civilizações mais fascinantes da história. Então, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem comigo, porque agora vamos embarcar juntos numa viagem para o coração espiritual do Antigo Egito. Desde os primeiros tempos do Egito Antigo, a vida era vista como um elo temporário dentro de uma grande teia cósmica. Para os egípcios, nascer e morrer não eram opostos, mas etapas complementares de uma mesma jornada. A morte não encerrava a existência. Ela apenas abria a passagem para outra dimensão, uma continuação que dependia do equilíbrio e da harmonia espiritual. Tudo no universo girava em torno de uma ordem sagrada chamada Ma'at, o princípio da verdade, da justiça e do equilíbrio. Manter essa ordem era essencial, e isso valia tanto para o Nilo, que fertilizava as margens desérticas, quanto para a alma humana, que precisava permanecer íntegra para sobreviver além do corpo. Dentro desse modo de pensar, a alma não era uma unidade indivisível. Os egípcios acreditavam que o ser humano era composto por várias partes, físicas, espirituais e simbólicas, que juntas formavam a identidade completa de uma pessoa. Essas partes conviviam em harmonia durante a vida, mas na morte corriam o risco de se separar e se perder. A imortalidade dependia justamente de manter esse conjunto unido, através de rituais, lembranças e práticas sagradas. O primeiro desses elementos era o Ka, a força vital. Era ele quem dava energia e movimento ao corpo, a centelha que mantinha o indivíduo vivo. O Ka nascia junto com a pessoa e a acompanhava durante toda a vida. Após a morte, ele permanecia ligado ao corpo. Por isso era tão importante preservar o cadáver. O túmulo e a múmia eram vistos como moradas do Ka, que ainda precisava de sustento. As oferendas de comida, bebida e perfumes não eram gestos simbólicos. Acreditava-se que o Ka realmente se alimentava da essência espiritual desses presentes. Outro componente fundamental era o Ba, frequentemente representado como um pássaro com cabeça humana. O Ba simbolizava a personalidade, a individualidade, aquilo que tornava cada ser único. Era o aspecto da alma capaz de se mover entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Durante o dia, o Ba podia visitar os entes queridos, observar o mundo, participar dos rituais. À noite, retornava ao corpo para se recompor. Se o corpo fosse destruído ou o nome esquecido, o Ba não teria para onde voltar. E isso significava o fim da existência espiritual. O terceiro elemento, o Ak, representava a forma mais elevada da alma. O estado de pureza alcançado após a morte, quando a pessoa era aceita entre os deuses. Tornar-se um Ak significava atingir a iluminação, vencer o caos e unir-se à ordem cósmica de Ma'at. Era o objetivo final da jornada espiritual egípcia. Mas esse estado não era garantido. Era preciso que todas as outras partes da alma estivessem preservadas e que o indivíduo tivesse vivido em harmonia com a verdade e a justiça. Além desses três, havia o Ren, o nome. Para os egípcios, o nome era mais do que uma forma de identificação. Era a própria essência da existência. Dizer o nome de alguém era invocar sua presença. Se o nome fosse apagado das inscrições, a alma dessa pessoa desapareceria para sempre. É por isso que os faraós gravavam seus nomes em templos, obeliscos e monumentos, não apenas por vaidade,
mas para garantir que suas almas jamais se perdessem no esquecimento. A destruição do nome era considerada uma punição terrível, um segundo tipo de morte. Por fim, havia o Shut, a sombra. Embora pareça um conceito abstrato, os egípcios viam a sombra como uma parte viva e real da alma, uma manifestação constante da presença espiritual. Acreditava-se que ela acompanhava o indivíduo em todos os momentos e que também precisava ser preservada após a morte. Algumas tumbas traziam representações da sombra como forma de protegê-la, evitando que fosse separada do restante do ser. Esses 5 elementos, Ka, Ba, Ak, Ren e Sheut, formavam juntos a essência completa do ser humano. Cada um tinha sua função, suas fragilidades e suas formas de manutenção. A perda de qualquer um deles representava o risco da dissolução total. A alma, portanto, era uma estrutura delicada, que exigia cuidado constante. A religião, a arte e até a organização social do Egito giravam em torno dessa busca por equilíbrio e permanência. Acreditar nessa multiplicidade espiritual não era apenas uma visão mística, era também uma forma de compreender o mundo. O Egito dependia do equilíbrio entre o deserto e o Nilo, entre o dia e a noite, entre o caos e a ordem. Da mesma forma, o ser humano deveria manter suas partes em sintonia para permanecer íntegro. O ciclo da natureza inspirava essa filosofia. O sol morria todas as tardes e renascia todas as manhãs. O Nilo recuava e depois voltava a fertilizar a terra. Assim também a alma deveria renascer após a morte, desde que estivesse inteira e em harmonia com Ma'at. Essa concepção complexa fazia com que cada aspecto da vida egípcia, das construções monumentais aos rituais cotidianos, tivesse uma dimensão espiritual. Comer, trabalhar, amar, tudo tinha relação com o divino, porque tudo contribuía para manter a energia do Ka, a pureza do Ba, a estabilidade do Ren e a proteção do Shield. E, acima de tudo, o objetivo era alcançar o estado de Ak, o espírito luminoso que transcende a matéria e se une aos deuses. Nessa visão grandiosa, a alma humana era um reflexo do próprio universo, composta de forças distintas, mas interligadas, que precisavam permanecer em equilíbrio para sustentar a eternidade. Essa harmonia, porém, era frágil e bastava uma falha, um esquecimento, uma ruptura, para que a alma se perdesse no vazio. É a partir dessa consciência do risco que nascem os rituais, as crenças e os cuidados que definiram o modo como os egípcios enfrentaram o mistério da morte e buscaram vencê-la. Para compreender o medo egípcio de perder a alma, é preciso mergulhar no significado profundo de cada uma de suas partes. Cada aspecto espiritual tinha sua função e, ao mesmo tempo, sua vulnerabilidade. Manter tudo em equilíbrio era uma tarefa constante, porque a alma, segundo os egípcios, não era algo estático, era viva, mutável e frágil. Bastava um erro, uma quebra de ritual, ou até o esquecimento de um nome para que todo o ser se desintegrasse. Essa ideia permeava cada gesto, cada oração e cada decisão, tanto na vida quanto na morte. O Ka, a força vital, era o sopro invisível que animava o corpo. Era a centelha que separava o vivo do inerte. Durante a vida, o Ka se alimentava de energia espiritual, mantida através de boas ações e do cumprimento das leis de Ma'at. Mas, após a morte, ele continuava existindo, faminto, carente de oferendas e rituais. Por isso, os egípcios enchiam as tumbas de alimentos, bebidas e objetos de uso cotidiano. Tudo era feito para nutrir o Ka, mesmo no além. Se o Ka não recebesse as oferendas necessárias, ele enfraqueceria e desapareceria. A alma, então, ficaria incompleta e o falecido vagaria em estado de privação eterna. Essa crença gerava um elo constante entre os vivos e os mortos.
As famílias tinham o dever de manter as oferendas para garantir que o Ka dos ancestrais nunca passasse fome. O Ba, por outro lado, era a parte mais pessoal e livre da alma. Representava a individualidade, a emoção, o temperamento e a essência única de cada pessoa. Ele podia viajar, se mover entre os mundos e até observar o que acontecia entre os vivos. Mas essa liberdade tinha um preço. O Ba precisava retornar ao corpo todos os dias. Se não encontrasse o corpo preservado ou se a tumba fosse violada, o Ba ficaria perdido, incapaz de se recompor. Por isso, a mumificação era um ato sagrado. Não se tratava apenas de conservar o corpo físico, mas de preservar o ponto de reencontro entre as partes da alma. Sem um corpo, o Ba ficava sem lar, e uma alma sem lar era uma alma condenada ao esquecimento. O Ak representava a etapa mais elevada da existência espiritual, o momento em que o ser humano se tornava luminoso, integrado ao mundo divino. Tornar-se um Ak era como atravessar a fronteira final da morte e renascer em um estado de plenitude. Porém, isso só acontecia se o falecido tivesse mantido a pureza de coração e o equilíbrio com Ma'at. Um coração manchado por mentiras, injustiças ou crueldades impediria a alma de alcançar esse estado. O Ak só emergia quando o indivíduo passava com sucesso pelo julgamento de Osíris, quando seu coração era pesado e equilibrado com a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado, a alma seria destruída, devorada por Amite, a devoradora de almas. Essa era a punição mais temida de todas, a aniquilação completa, a perda de toda a identidade espiritual. O Ren, o nome, era o eixo da imortalidade. Ele representava a identidade eterna, o reconhecimento da existência. Dizer o nome de alguém era reavivar sua presença, fazê-lo viver novamente. Por isso, nas tumbas e templos, o nome era gravado em inscrições e selos, repetido em fórmulas sagradas e protegido por encantamentos. Mas o Ren também era vulnerável. Se fosse apagado, esquecido ou destruído, a alma se dissolveria. Esse medo se refletia na política e na religião. Apagar o nome de um inimigo, prática comum entre faraós rivais, era a forma suprema de condená-lo. Era uma morte espiritual, um banimento eterno. Daí vem o esforço quase desesperado de reis e nobres em deixar marcas indestrutíveis de seus nomes em monumentos. Eles queriam garantir que enquanto o sol brilhasse sobre o Egito, seus Ren continuariam vivos. O Sheut, a sombra, completava esse conjunto misterioso. Ela era vista como uma presença constante, um reflexo invisível que acompanhava o indivíduo. A sombra era um lembrete de que o espírito existia em múltiplos planos, visível e invisível. Mas, assim como as outras partes da alma, a sombra também podia ser ameaçada. Rituais específicos eram realizados para proteger o Sheut, evitando que ele fosse capturado por forças malignas ou aprisionado no submundo. Em algumas tumbas, os egípcios representavam suas sombras em hieróglifos, como forma de preservar esse elo entre o ser e seu reflexo espiritual. O equilíbrio entre todas essas partes era o que mantinha a existência. Se uma falhasse, todo o conjunto se corromperia. O Ka precisava das oferendas, o Ba do corpo preservado, o Ren da memória, o Sheut da proteção mágica e o Ak da pureza moral. Essa rede de dependências mostrava o quanto o ser humano era visto como um microcosmo do próprio universo, uma harmonia frágil entre forças opostas. A quebra dessa harmonia significava o colapso da alma, o retorno ao caos, o esquecimento absoluto. Essa preocupação constante moldava os hábitos cotidianos dos egípcios. Eles viviam de forma a proteger sua alma desde o nascimento. Purificavam-se com banhos rituais, faziam oferendas aos deuses, evitavam o pecado e praticavam a bondade, tudo para manter a integridade do ser.
A morte não era o fim, mas uma travessia. E essa travessia só seria bem-sucedida se todas as partes da alma estivessem intactas e em harmonia. Essa visão espiritual deu origem a uma cultura profundamente ritualística, onde cada gesto tinha significado. Nada era banal. Um nome pronunciado, uma sombra projetada no chão, o aroma de uma oferenda, tudo fazia parte de um mesmo sistema de conexões entre o mundo físico e o invisível. O medo de se perder após a morte era, no fundo, o medo de ser esquecido, de deixar de existir em todos os níveis da realidade. E é esse medo que levou os egípcios a construírem templos, a escreverem em pedra, a mumificarem corpos e a viverem de acordo com Maat. Eles acreditavam que somente através da ordem, da lembrança e da harmonia seria possível alcançar a eternidade. E essa eternidade não era uma recompensa distante, era algo a ser construído dia após dia, gesto após gesto, enquanto ainda se estava vivo. Porque no Egito viver era já se preparar para não se perder. Para os egípcios, a morte não era um fim, mas o início de uma jornada perigosa. O instante em que o coração parava de bater não representava o encerramento da vida, e sim a passagem para outro plano, repleto de provas, armadilhas e julgamentos. A alma, recém-liberta do corpo, precisava atravessar o Duat, o misterioso mundo subterrâneo, para alcançar a eternidade. Mas essa travessia estava longe de ser simples. O caminho era cheio de obstáculos, e cada parte da alma podia se perder se não fosse guiada e protegida por rituais adequados. Acreditava-se que, assim que o corpo falecia, o Ba deixava o corpo, voando para o além, enquanto o Ka permanecia próximo da tumba. O morto era conduzido por divindades protetoras, como Anubis, o deus dos embalsamadores, representado por um chacal. Ele preparava o corpo, purificava-o e acompanhava a alma até o tribunal de Osíris, o senhor do submundo. Lá, a alma seria julgada e o destino eterno seria decidido. Esse julgamento era o momento mais temido de toda a jornada espiritual. No salão das duas verdades, diante de Osíris, a alma se apresentava acompanhada de 42 deuses juízes, cada um representando um princípio moral e uma lei divina. O coração, considerado o centro da consciência e da moral, era colocado sobre uma balança e pesado contra a pena de Maat, símbolo da verdade e da ordem cósmica. Se o coração fosse leve e puro, equilibrando-se com a pena, a alma seria declarada justa. Mas se fosse pesado, carregado de mentiras, egoísmo ou crueldade, o destino seria a destruição total. A deusa Amit, conhecida como a devoradora de almas, aguardava ao lado da balança, metade crocodilo, metade leoa, metade hipopótamo. Ela representava o castigo absoluto. Quando uma alma era julgada indigna, Amit devorava seu coração, e com isso o ser era condenado ao segundo fim, a morte definitiva, o esquecimento eterno. Não havia punição maior. A alma não sofria no inferno, não penava em outro mundo. Ela simplesmente deixava de existir, dissolvida no caos. Essa ideia era aterrorizante para os egípcios, que viam a aniquilação como o destino mais trágico possível. Mas o julgamento não era apenas uma prova moral. Era também uma etapa espiritual, onde cada parte da alma precisava estar em harmonia. O Ba precisava reconhecer o Ka. O Ren deveria ser lembrado e o corpo precisava estar intacto. Sem essas condições, o julgamento não poderia ocorrer e a alma ficaria perdida. Por isso, o processo de mumificação era sagrado. O corpo servia como ponto de reencontro, um ancoradouro para que as partes da alma se reunissem e pudessem enfrentar o tribunal de Osíris em unidade. A mumificação, portanto, não era apenas um costume funerário, mas uma ciência espiritual. O corpo era cuidadosamente tratado, envolto em linho e preservado com resinas e óleos sagrados.
Cada etapa era acompanhada de rituais e encantamentos, destinados a proteger o morto e a restaurar simbolicamente seus sentidos: a visão, o olfato, o tato. O ritual da abertura da boca, por exemplo, devolvia ao falecido a capacidade de respirar, falar e se alimentar no além. Acreditava-se que, se o corpo fosse destruído, a alma ficaria incompleta, incapaz de continuar sua jornada. Mas o caminho até o julgamento era repleto de perigos. O Duat era um reino vasto, cheio de portões guardados por deuses e criaturas que testavam a coragem e o conhecimento da alma. Para sobreviver, o morto precisava saber os nomes de cada guardião, as palavras secretas que abriam as passagens e os feitiços que afastavam as forças do caos. Essas instruções estavam reunidas no Livro dos Mortos, uma das obras mais importantes da espiritualidade egípcia. O Livro dos Mortos, conhecido pelos egípcios como o livro para sair à luz do dia, era uma coleção de encantamentos, orações e fórmulas mágicas escritas em papiros e colocadas junto ao corpo no sarcófago. Cada capítulo descrevia um desafio do além e a forma de superá-lo. Havia fórmulas para afastar serpentes, proteger o coração durante o julgamento e permitir que o Ba retornasse ao corpo todas as noites. Era, em essência, um manual para que a alma não se perdesse. Esses textos eram personalizados. Cada indivíduo podia encomendar seu próprio livro dos mortos, adaptado à sua vida e à sua posição social. Os mais ricos encomendavam versões ilustradas, com belos hieróglifos coloridos, mostrando o morto sendo guiado pelos deuses. Já os mais humildes dependiam dos sacerdotes, que recitavam oralmente as passagens durante os rituais. De uma forma ou de outra, todos buscavam o mesmo objetivo: garantir que a alma não se desviasse do caminho. Para os egípcios, a alma não era julgada apenas por seus atos, mas também por sua capacidade de lembrar. Esquecer uma palavra, um nome divino ou um encantamento podia ser fatal. O esquecimento era uma forma de morte espiritual, porque desconectava a alma da ordem de Ma'at. Por isso, a memória tinha valor sagrado. Recordar era resistir ao caos, manter a luz acesa na escuridão do além. Cada elemento da preparação funerária, cada amuleto, cada inscrição tinha um propósito: ajudar a alma a manter-se consciente e inteira durante a travessia. O corpo mumificado guardava o Ka. Os encantamentos preservavam o Ren. Os rituais chamavam de volta o Ba. Tudo era cuidadosamente planejado para evitar a fragmentação espiritual. A passagem pelo Duat simbolizava o confronto entre ordem e caos, vida e esquecimento. O morto que conseguisse atravessar o submundo e ser absolvido no julgamento de Osíris alcançaria o paraíso dos campos de juncos, uma versão idealizada do Egito, onde o Nilo fluía eternamente e as colheitas nunca terminavam. Lá a alma justa viveria em paz, sustentada por oferendas e lembranças. Mas essa paz só seria possível se cada parte da alma tivesse resistido às provações. O corpo preservado, o nome lembrado, a sombra protegida, o coração puro, tudo precisava permanecer em equilíbrio. E é essa busca pela totalidade, essa luta contra a perda e o esquecimento, que definia o sentido mais profundo da espiritualidade egípcia. A morte não era uma derrota, mas um teste, uma jornada em que apenas os que mantinham sua alma inteira podiam realmente renascer. A vida espiritual dos egípcios não terminava com o sepultamento. Pelo contrário, era a partir dali que começava uma rotina de cuidados, preces e rituais destinados a proteger a alma contra o esquecimento. O morto não era abandonado à própria sorte. Ele permanecia ligado ao mundo dos vivos por meio de cerimônias e oferendas, e sua sobrevivência dependia diretamente da lembrança. As famílias, os sacerdotes e até os deuses tinham papéis bem definidos nessa relação entre o visível e o invisível.
Nas margens do Nilo, templos e tumbas se tornavam pontes entre os dois mundos. Os vivos levavam alimentos, bebidas, flores e incensos para alimentar o Ka do falecido. Essas oferendas não eram simbólicas, mas consideradas literalmente necessárias para que o espírito continuasse forte e satisfeito. O aroma das comidas e o som das preces alimentavam a essência espiritual. Quando um parente esquecia de cumprir o ritual, acreditava-se que o Ka sofria fome e angústia. O dever de manter as oferendas era, portanto, um ato de amor e também de responsabilidade, um laço sagrado entre gerações. Os egípcios criaram até espaços específicos para isso, as chamadas capelas de oferendas. Nessas câmaras, o nome e a imagem do morto eram gravados na parede, junto a uma mesa de pedra onde se colocavam os alimentos rituais. O simples ato de pronunciar o nome do falecido diante dessas inscrições era suficiente para renová-lo espiritualmente. Dizer o nome era fazer viver. Por isso, a palavra, o Ren, tinha um poder que ultrapassava o tempo. A escrita egípcia refletia esse poder. Os hieróglifos não eram apenas símbolos, mas entidades vivas. Escrever o nome de alguém era dar-lhe existência, e apagá-lo era matá-lo espiritualmente. Por isso, os nomes dos faraós e nobres eram cercados de proteção, inscritos em cartuchos ovais chamados Xenu, que representavam o ciclo eterno. Já os inimigos do Estado, ou os hereges, como o faraó Akhenaton, tinham seus nomes apagados de templos e monumentos, uma condenação ao esquecimento eterno. Ser esquecido era a maior desgraça que um egípcio podia enfrentar. A crença no poder da palavra se estendia também aos encantamentos e fórmulas mágicas. Cada um tinha uma função específica: proteger o corpo, iluminar o caminho do Ba, purificar o coração ou garantir que o morto pudesse falar diante dos deuses. Esses textos eram inscritos nas paredes das tumbas, nos sarcófagos e até nas bandagens das múmias. O livro dos mortos reunia muitos desses feitiços, mas havia também coleções menores, conhecidas como textos das pirâmides e textos dos sarcófagos. Eram palavras de poder, recitadas pelos sacerdotes para ativar as forças espirituais. Os amuletos tinham papel igualmente importante. Cada um deles guardava um tipo de proteção. O mais conhecido era o olho de Horus, símbolo de cura e força. Ele era colocado sobre o peito da múmia para proteger o coração e afastar o mal. Outro amuleto essencial era o escaravelho do coração, geralmente feito de pedra verde e colocado sobre o coração mumificado. Nele se gravava um feitiço pedindo que o coração não testemunhasse contra o morto no julgamento de Osíris. Havia também o Djed, símbolo da estabilidade que representava a coluna vertebral do deus Osíris e garantia resistência e equilíbrio à alma. Cada amuleto era mais do que um objeto, era um elo entre o material e o espiritual. Os egípcios acreditavam que, quando um símbolo era moldado, ele passava a carregar o poder do que representava. Por isso, os amuletos eram cuidadosamente confeccionados com materiais específicos: ouro para a eternidade, lápis-lazuli para a pureza, turquesa para a vitalidade. Cada cor tinha uma função mística, e cada detalhe era planejado para garantir a imortalidade espiritual. A arte funerária também era parte dessa proteção. As paredes das tumbas eram cobertas com pinturas que retratavam a vida do falecido. Caçadas, banquetes, festas e colheitas. Essas cenas não eram apenas lembranças sentimentais, eram recriações mágicas da realidade. Acreditava-se que no além o morto poderia entrar nessas imagens e reviver as experiências nelas representadas. Tudo o que era pintado ganhava existência espiritual. Assim, a arte se tornava um prolongamento da vida. Além das imagens, inscrições detalhavam as orações que deveriam ser recitadas para o morto.
Era comum ver fórmulas pedindo que o falecido recebesse pão, cerveja e ar puro da mesa de oferendas do deus Osíris. O objetivo era garantir que ele nunca passasse necessidade no outro mundo. Quanto mais inscrições e imagens uma tumba tivesse, mais chances o espírito teria de permanecer ativo. A riqueza, nesse sentido, era também uma forma de proteção espiritual. Mesmo os rituais de visita aos túmulos eram carregados de simbolismo. As famílias voltavam periodicamente para levar novas oferendas e conversar com o morto. Havia uma crença de que ele podia ouvir e até responder espiritualmente. Algumas cartas funerárias foram encontradas em tumbas, nas quais os vivos pediam ajuda ou conselhos aos seus ancestrais, tratando-os como intermediários entre os homens e os deuses. Essa comunicação constante reforçava o vínculo entre o presente e a eternidade. Tudo isso revelava uma concepção muito profunda da continuidade da vida. O corpo preservado mantinha o Ka. O nome gravado preservava o Ren. Os amuletos protegiam o Sheut, e os encantamentos fortaleciam o Ba e o Ak. Cada elemento era indispensável. O esquecimento, a destruição da tumba ou o apagamento de um nome não eram apenas tragédias materiais, mas catástrofes espirituais. Os egípcios acreditavam que a imortalidade dependia da cooperação entre os vivos e os mortos. A lembrança era o elo que unia os mundos. O morto precisava ser mantido vivo na memória coletiva, alimentado pelas palavras e pelos rituais. Essa era a verdadeira vitória sobre a morte. Não apenas sobreviver no além, mas continuar existindo no coração e na voz dos que ficavam. Assim, os rituais, as orações, os amuletos e as inscrições não eram meros costumes religiosos, mas expressões de uma filosofia profunda, a de que a vida só é eterna quando é lembrada, quando seu nome ecoa no tempo. Cada pedra gravada, cada palavra pronunciada, cada oferenda depositada diante de uma tumba era um ato de resistência contra o esquecimento, a maior força destrutiva que um egípcio poderia imaginar. Para os egípcios, morrer não era o fim. O verdadeiro horror estava em ser esquecido. A morte física era inevitável, parte natural do ciclo da existência, mas o esquecimento era uma segunda morte, uma condenação espiritual irreversível. Quando o nome de alguém deixava de ser pronunciado, quando sua imagem era destruída ou sua tumba profanada, sua alma se desfazia. Perdia-se o Ren, o nome sagrado que ligava a essência do indivíduo à eternidade. O esquecimento era, portanto, o equivalente à destruição total da alma. E essa ideia se enraizou profundamente em todos os aspectos da cultura egípcia. A memória no Egito Antigo era uma forma de imortalidade. Dizer o nome de alguém era invocar sua presença, mantê-lo vivo através do som e do tempo. Essa crença deu origem a uma sociedade obcecada pela perpetuação da lembrança. Cada monumento, cada inscrição, cada estátua servia para eternizar o nome de alguém. Os templos eram tanto espaços de adoração quanto monumentos de memória. Até os camponeses mais humildes desejavam, dentro de suas possibilidades, deixar algum registro. Uma inscrição, um pequeno amuleto com seu nome, para que a sua existência não se perdesse no esquecimento. A elite, por sua vez, transformava essa preocupação em arte e poder. Os faraós mandavam gravar seus nomes em templos, obeliscos e sarcófagos de pedra maciça, acreditando que enquanto o nome estivesse visível sob a luz do sol, sua alma permaneceria viva. Essa era a base espiritual da monumentalidade egípcia. As construções grandiosas não eram apenas demonstrações de riqueza, mas garantias de eternidade. As pirâmides, as estátuas colossais e os templos eram, antes de tudo, máquinas de memória. No entanto, essa crença também tinha um lado sombrio. O poder sobre a memória era, ao mesmo tempo, o poder sobre a existência.
Apagar o nome de alguém era o mesmo que destruí-lo espiritualmente. Essa prática, conhecida como damnatio memoriae, tornou-se uma arma política no Egito. Faraós rivais, ao assumirem o trono, muitas vezes mandavam eliminar todas as menções ao nome de seus antecessores indesejados. Essa era a forma mais cruel de vingança, negar ao inimigo o direito à eternidade. Um dos exemplos mais famosos foi o do faraó Akenaton, o rei herege, que tentou substituir o panteão tradicional de deuses pela adoração exclusiva do disco solar, Aton. Após sua morte, seus sucessores ordenaram que seu nome fosse apagado de todos os templos e monumentos. Suas estátuas foram destruídas, suas inscrições raspadas e até mesmo a cidade que ele fundou foi abandonada. O objetivo era claro: fazê-lo desaparecer não apenas da história, mas do mundo espiritual. Akenaton não seria lembrado e, portanto, sua alma deixaria de existir. Outro caso notável foi o da rainha Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó. Após sua morte, seu sucessor, Tutmés III, mandou apagar seus cartuchos reais e destruir muitas de suas imagens. A tentativa era apagar o fato de que uma mulher havia governado o Egito como soberana plena. No entanto, ironicamente, o esforço para apagá-la acabou tornando-a ainda mais lembrada pelos arqueólogos modernos. Mesmo assim, a ação ilustra o quanto a memória e a existência espiritual estavam entrelaçadas. O medo do esquecimento moldava não apenas a política, mas também a arte e a arquitetura. As tumbas eram verdadeiras cápsulas de memória. Cada parede, cada hieróglifo, cada pintura tinha a função de eternizar o falecido em todos os aspectos da vida: sua aparência, suas atividades, seus títulos, seus desejos. Os egípcios acreditavam que, se essas representações fossem destruídas, o morto perderia a capacidade de se manifestar no além. Por isso, as tumbas eram construídas em locais escondidos, protegidos por maldições e guardadas por deuses e encantamentos. A preocupação com a preservação também se refletia no uso de materiais duradouros. Enquanto as casas dos vivos eram feitas de barro, as moradas dos mortos eram erguidas em pedra. A lógica era clara, a vida era passageira, mas a eternidade precisava de solidez. O túmulo era o verdadeiro lar, e sua construção exigia uma dedicação que durava décadas. Os faraós começavam a planejar suas tumbas logo após subir ao trono, cientes de que sua imortalidade dependia da perfeição daquela obra. Mesmo a escrita hieroglífica, com sua beleza e complexidade, tinha um propósito que ia além da comunicação. Ela era uma forma de encantamento visual, uma linguagem viva que garantia a presença do nome e das palavras no tempo. O hieróglifo de uma serpente, por exemplo, podia ser desenhado incompleto em algumas tumbas para que não ganhasse vida e ameaçasse o morto. Isso mostra o poder simbólico que os egípcios atribuíam à imagem e à palavra, forças capazes de criar, preservar ou destruir a existência. O esquecimento também tinha um valor moral. Um indivíduo injusto que tivesse vivido em desarmonia com Maat não apenas era punido no julgamento de Osíris, mas também condenado à obscuridade. Ninguém o lembraria, seu nome seria apagado e seu Ren se perderia no vazio. Já os justos, cujas ações haviam mantido a ordem divina, eram celebrados com cânticos e homenagens, perpetuando sua alma através da lembrança coletiva. Assim, a memória não era apenas um dom, mas uma conquista. A arquitetura egípcia, portanto, não nasceu apenas do desejo de grandeza, mas do medo da perda. As pirâmides, os templos de Luxor, os túmulos do Vale dos Reis, todos eram monumentos erguidos contra o esquecimento. O Egito inteiro era uma tentativa de tornar o efêmero eterno, de capturar o tempo dentro da pedra.
Essa obsessão pela imortalidade transformou o país em um vasto testemunho da luta humana contra a dissolução espiritual. Para os egípcios, existir era ser lembrado. Enquanto alguém pronunciasse seu nome, a alma continuava viva, percorrendo os ciclos da eternidade. Por isso, eles gravaram suas vidas nas paredes, nos obeliscos e nas colunas, confiando que, enquanto o sol nascesse sobre o Nilo, suas vozes ecoariam no mundo dos vivos. O esquecimento era o verdadeiro inimigo, a força silenciosa que apagava tudo o que um dia existiu. E é talvez por isso que o Egito Antigo, mais do que qualquer outra civilização, se dedicou com tamanha paixão à arte de permanecer. No fim das contas, toda a espiritualidade egípcia girava em torno de uma pergunta simples e profunda: o que resta de nós quando o corpo desaparece? Para eles, a resposta nunca foi apenas o espírito. Era a soma de tudo o que compõe a existência. O corpo que abrigava a força vital, o nome que mantinha viva a identidade, a sombra que refletia a presença, o sopro do Ka, o vôo do Ba e a luz transformada do Ak. Cada parte tinha um papel, e cada uma precisava permanecer íntegra para que a alma não se perdesse. A eternidade, portanto, não era um dom concedido pelos deuses, mas um equilíbrio frágil entre lembrança, preservação e harmonia. Essa busca pela imortalidade era, na verdade, uma luta silenciosa contra o esquecimento. O Egito não temia a morte, mas o desaparecimento. Morrer fazia parte da ordem do mundo, uma passagem inevitável entre duas formas de existência. Ser esquecido, no entanto, era cair no caos, romper o elo com Ma'at, a ordem cósmica que mantinha o universo em equilíbrio. Assim, cada ritual, cada oferenda, cada inscrição era uma resistência contra o esquecimento, uma tentativa de fixar a alma no tecido do tempo. A grandiosidade do Egito Antigo nasce justamente dessa inquietação. As pirâmides se erguem como montanhas de pedra desafiando o vento e o deserto, porque seus construtores acreditavam que a eternidade precisava ser visível. Os templos, com suas colunas monumentais e relevos detalhados, são páginas esculpidas da memória coletiva. E as tumbas, com seus hieróglifos e cenas da vida cotidiana, são diários eternos, gravados para que a alma nunca se perdesse na escuridão do além. O corpo, cuidadosamente mumificado, era o ponto de ancoragem dessa jornada. O Ka precisava dele para continuar recebendo oferendas. O Ba precisava reconhecê-lo para retornar a ele. O nome, o Ren, garantia que a identidade sobrevivesse ao tempo, e a sombra, o Sheut, assegurava que algo da presença permanecesse mesmo diante do sol do esquecimento. Quando tudo isso estava em harmonia, o falecido alcançava o estado de Ak, o ser luminoso e eterno que habitava o reino dos deuses. Mas se qualquer elo dessa corrente se quebrasse, a alma se dissolvia, como poeira levada pelo vento do deserto. Essa concepção mostra que os egípcios viam a vida e a morte como partes inseparáveis de um mesmo ciclo. O nascimento era o início da caminhada terrena. A morte, a travessia para uma existência mais sutil. Não havia ruptura, apenas transformação. Por isso, eles viviam de forma profundamente religiosa, conscientes de que cada ato, cada palavra e cada lembrança moldavam seu destino eterno. Cuidar da alma era um dever diário e, de certa forma, um ato de amor. Mas o mais impressionante é como essa antiga crença ainda ressoa hoje. Nós também tememos o esquecimento. Guardamos fotos, escrevemos, construímos, publicamos. Tudo para deixar algum rastro que diga, eu estive aqui. Ainda que nossa linguagem e nossos rituais tenham mudado, o desejo é o mesmo, ser lembrado, manter viva a chama da identidade, resistir ao desaparecimento. De algum modo, somos herdeiros espirituais dessa civilização que acreditava que o nome, uma simples palavra, poderia vencer a morte.
Quando olhamos para as ruínas do Egito, percebemos que eles conseguiram aquilo que mais temiam perder. O tempo passou, impérios se ergueram e caíram, mas as pirâmides continuam lá, desafiando o esquecimento que tanto temiam. As paredes dos templos ainda sussurram histórias em hieróglifos que o vento não conseguiu apagar. Seus deuses, seus ritos e seus nomes atravessaram milênios e ainda vivem, não apenas nas pedras, mas na imaginação humana. Cada bloco de pedra, cada tumba selada, cada símbolo entalhado é uma declaração silenciosa de vitória sobre o tempo. É como se o Egito tivesse vencido sua própria batalha espiritual. Eles temiam perder a alma, mas, ironicamente, foi esse medo que garantiu sua imortalidade. Ao tentar preservar cada fragmento da existência, construíram uma herança que o tempo não conseguiu destruir. Sua cultura, sua fé e sua arte transformaram-se em ecos eternos, lembrando-nos de que a memória é o que realmente desafia a morte. E talvez essa seja a maior lição que o Egito deixou para nós. O ser humano é feito de lembrança. O corpo se vai, as palavras se apagam, mas o que permanece é o que foi gravado, na pedra, na história ou no coração de quem ainda se lembra. Assim como o Ren, nosso nome só vive enquanto alguém o pronuncia. Cada gesto, cada lembrança compartilhada, cada memória que deixamos é uma pequena forma de eternidade. Hoje, quando o sol se põe sobre o Nilo e as sombras se alongam sobre as pirâmides, é como se o próprio Egito respirasse. Um lembrete silencioso de que a vida e a morte dançam juntas e que a alma, feita de tantas partes, continua a buscar aquilo que os antigos já sabiam. Permanecer, ser lembrado, não se perder no esquecimento. O Egito venceu o tempo. E ao contar sua história, nós também o mantemos vivo, como se ao pronunciar seu nome estivéssemos reacendendo o sopro de sua alma, o mesmo que há milhares de anos sussurra entre as areias. A eternidade existe enquanto houver quem se lembre.